Olá, meu nome é Bianca Cordeiro e esse é o meu canal. E no vídeo de hoje eu queria contar para vocês como eu comecei na biomedicina estética. Quando eu estava lá na faculdade, para me formar meados ali de 2016, mais ou menos, eu precisava procurar um emprego e saber qual área da biomedicina que eu ia ter uma atuação. Eu saí então com a habilitação em genética. Fiz ali um estágio na época da faculdade que me permitiu então sair com essa habilitação. Quando a gente começa a procurar um emprego, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu lembro que eu fui no Google, digitei biomédico para trabalhar com genética. Não apareceu muita coisa, tinham pouquíssimos laboratórios que falava que aceitava biomédico, mas não tinha vaga e etc. Então, comecei a buscar outras habilitações que eu poderia então atuar e de certa forma, entre aspas, ter um retorno aí rápido, vamos dizer assim. E aí vocês vão entender que não é bem assim, Nem tudo é rápido como a gente deseja. Mas então apareceu pra mim ali uma habilitação chamada Biomedicina Estética. Eu olhei para aquele nome e falei, gente, será que combina, que dá certo? Será que o biomédico realmente pode trabalhar com estética? O que ele vai fazer? Eu conheci estética como limpeza de pele, procedimentos de massagem. E aí eu fui procurar pesquisar, Pesquisei, me informei e vi que a grade curricular, então, daquele curso era, assim, extremamente aprofundada ali no assunto sobre histologia de pele, camadas, fisiologia, bioquímica, farmacologia. Tudo isso a gente acaba utilizando dentro da biomedicina estética. E aí eu olhei para aquilo e comecei a falar, isso é interessante. E eu posso trabalhar com outra coisa e fazer um extra com a biomedicina estética. Posso marcar um horário, um dia de atendimento. Num primeiro momento eu pensei exatamente isso. E isso foi então que eu entrei ali na pós-graduação, foi em 2017. Entrei na pós-graduação em 2017, ela durava em torno ali de um ano, mais ou menos. Eu não entrei no início de 2017, eu entrei ali mais ou menos no primeiro trimestre e comecei então a fazer essa pós-graduação. Porém, eu precisava também ter uma fonte de renda, Além de eu pagar após, eu precisava também fazer outras coisas, Já estava ali numa idade que eu já namorava, queria sair, etc. Eu fui então pesquisar vagas de emprego. E eu pensei, se um dia eu quero trabalhar para mim mesma, por que não trabalhar numa recepção de uma clínica de estética? Eu já tinha uma experiência trabalhando em recepção de clínica ortopédica. Então, fui lá, comecei a pesquisar e achei uma clínica em Copacabana que estava com uma vaga em aberto para trabalhar, então, como recepcionista. E foi dentro dessa clínica de quase um ano que eu me aprofundei muito ali no conteúdo do que é o mundo da estética, vamos dizer assim. Eu atendia, na recepção, então eu era responsável por todas as agendas, das profissionais que trabalhavam lá. Tinha muito esteticista e tinha um médico e fisioterapeuta. Eu também estava ali na frente para ajudar e auxiliar no processo de venda. Então foi ali que eu aprendi muita coisa do que eu sei hoje e do que eu aplico no meu negócio. Também ajudava um pouco na parte administrativa em relação à emissão de nota fiscal, controle de estoque e etc. E também acabava controlando um pouco ali a comissão das esteticistas. E isso me deu um start muito grande e uma vontade muito grande de um dia abrir o meu consultório, porque essa habilitação de biomedicina é uma das poucas que possibilita nós profissionais a serem, vamos dizer assim, independentes, não depender de um emprego de CLT. E não que isso seja errado, mas eu sempre me vi insatisfeita com essa questão de trabalhar para alguém. Eu não me sentia confortável em ter que aceitar determinadas coisas que eu julgava ser errado, que não condizia muito bem ali com a minha essência mesmo, do que eu acreditava que era ideal você fazer dentro de uma empresa, de uma venda e etc. Então, ali a sementinha ali foi plantada, vamos dizer assim, nessa questão de eu ter esse ímpeto de empreender. Fiquei nessa clínica, então, mais ou menos ali por um ano, em média, e eu lembro que eu participava de um grupo no WhatsApp de biomedicina, de modo geral, e alguém postou uma vaga falando para trabalhar com depilação a laser, que eu acho que é uma área, dentro da biomedicina estética que tem uma gama e uma possibilidade muito grande de você conseguir uma vaga de emprego, porque eles acabam pegando justamente pessoas que estão iniciando, porque normalmente eles dão um treinamento. E assim fiz.
fiz a entrevista, passei e depois dessa entrevista fui pra Juiz de Fora, se eu não me engano, fiquei 15 dias em treinamento. Eu acabei aprendendo a trabalhar ali com os lasers de depilação ND Yagi e Alexandrite, que aqui no Rio de Janeiro a gente precisava, né, ter essas duas tecnologias. Enfim, isso é assunto para outro vídeo. Então, fiquei nessa empresa aí mais ou menos uns 4 meses. Começou a ter algumas situações que fugiam um pouco do que foi acordado. Novamente, aquela questão que eu falei de você trabalhar CLT e não ser, as coisas não fluírem de acordo ali com a sua essência, com a sua verdade, com o que você julga ser certo. Esse negocinho ali, ó, tava ali atrás da minha orelha, eu falei, não tá legal aqui. E aí, novamente, nesse mesmo grupo, apareceu uma vaga. Olha que engraçado, né? O network que você tem a possibilidade ali no online, ele me trouxe essas duas oportunidades de emprego. E foi nesse grupo, apareceu outra vaga, eu liguei, marquei uma entrevista, passei nessa entrevista também. Então, fui trabalhar nessa outra clínica, que também era de depilação a laser, mas também tinha estética facial. E o interessante de lá, o que mais me chamou a atenção, que eu quis ir, é porque essa vaga, ela era 6 horas, se eu não me engano, a carga horária diária. Então, dava pra eu conciliar com o meu possível consultório. E nessa época, eu já tava de olho pra alugar uma sala. Então, eu fui trabalhar nessa clínica, que estava na Barra da Tijuca. Eu trabalhava 6 horas por dia. Enquanto isso, o meu consultório estava em obra. Eu lembro, assim, claramente dessa fase da minha vida. Consultório em obra. Logo quando ele ficou pronto, eu trabalhava no meu consultório de 7 da manhã até por volta de meio-dia. E o meu trajeto demorava mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. Eu pegava 2 horas, né? Pra quem é do Rio, o meu consultório fica na Tijuca e eu trabalhava na Barra da Tijuca. O transporte dava mais ou menos isso. O transporte público 1 hora, 1 hora e meia. Então eu fiquei quase 1 ano trabalhando de forma dupla, vamos dizer assim, né? Eu tinha 2 empregos. Eu ia no consultório e trabalhava na Barra da Tijuca até 8, 9 horas da noite. E esse período é aquele período de insegurança que eu vejo muitos profissionais tendo. Abro meu consultório, mas não sei se vou ter pacientes, tenho medo de não conseguir pagar as contas e as minhas contas pessoais, o que eu faço? Então, pra mim, o que funcionou, né, quando eu ingressei então nesse mundo de empreender, eu fiquei um tempo ainda na CLT para ter essa certa segurança ali do meu salário fixo. Eu fiquei, acho que em média, aí, uns 9 meses nessa jornada dupla. Só que chegou um momento que eu percebi que eu estava numa zona de conforto. Eu não via o meu consultório progredindo e eu tinha ali o meu salário fixo e um pouco de comissão, porque, né, lá a gente acabava ganhando também por comissão. E meu consultório estava aqui, meu salário estava aqui e isso daqui não estava andando. Eu percebia que isso aqui não estava crescendo como eu gostaria que crescesse. Mas por que não estava crescendo? A minha energia, ela estava dividida, né? Eu estava dividindo toda a minha energia para o empreendimento de outra pessoa e o meu consultório estava ali também recebendo 50%, vamos dizer assim, de todo o meu esforço. E aí eu fiz um curso uma vez de gestão e a profissional que estava dando esse curso falou sobre isso. E eu falei, gente, faz muito sentido, né? Eu tenho um empreendimento onde eu estou depositando 50% da minha energia para outra pessoa. Não que isso seja errado, mas como eu já tinha o meu local, por que eu não dedicava toda a minha atenção para ele? E assim eu fiz. Tomei coragem, pedi demissão e comecei então a atuar só no meu consultório, né? Na época ali, meu consultório tinha 22 metros quadrados, eu já tinha uma parceria com uma nutricionista, que ela atendia nos dias que eu não estava na clínica, e aos poucos isso foi crescendo. Tinha nutri, daqui a pouco chegou uma estagiária, eu fiquei com essa estagiária também durante ali mais ou menos o período de 1 ano e pouco, e eu fui começando então a me dedicar cada vez mais no meu consultório. Quando foi então em 2019, 2020, né? 2020 foi a pandemia. Veio a pandemia e eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu tinha feito algumas modificações, algumas obrinhas no consultório na época. Tinha um investimento de um equipamento que, pra quem é da área, sabe que equipamento dentro da estética não é muito barato. E eu falei, e agora? O que eu faço? Pandemia, tudo fechou. A clínica fechou por 4 ou 5 meses. E eu fiquei, assim, graças a Deus, nesse período, Deus é muito bom pra gente. De certa forma, eu consegui pagar o mínimo do que precisava ser pago. Não conseguia investir em nada,
Fiquei realmente trancada dentro de casa e o que eu pude renegociar, eu renegociei. E a pandemia passou, a gente voltou, né, aos atendimentos, eu aumentei um pouco ali a minha gama de parceiras. Eu acabei optando por não trabalhar tanto com a parte corporal e chamei uma pessoa para trabalhar comigo. Nessa época, a minha primeira estagiária já tinha virado também minha parceira, onde ela trabalhava com as terapias manuais, que eu não faço. E eu já tinha uma outra estagiária nesse momento também. E aí, em 2021, eu comecei a sentir uma necessidade de crescimento. Fiz outro curso de gestão, onde me deu esse start. E foi então que eu convidei uma amiga para ser a minha sócia dessa sociedade. Ela ajudou, então, o crescimento da clínica. Eu precisei trocar de ambiente, porque a gente ali, eu já era basicamente 1, 2, então a equipe subiu para 4, 5 pessoas, tentando fazer a conta aqui rápida, e ali aquele espaço de 22 metros quadrados já não comportava toda essa gestão de pessoas ali para os atendimentos. Então a gente decidiu aumentar, subimos então ali de andar literalmente, eu ficava no 2º andar, agora eu estou no 11º, e hoje a clínica tem 2 salas, né, de atendimento. Eu tenho na equipe, sou eu, mais 2 biomédicas e uma nutri. A sociedade então foi excelente para esse período de expansão, de crescimento. A gente conseguiu então ter aqui uma estrutura um pouco melhor do que eu tinha, né, lá em 2020, 2021. E hoje então, né, eu tenho aí a clínica com mais de 2 salas então de atendimento, né? Nós temos atualmente 3 salas, mas 2 são atendimento e uma sala mais para estoque e questões administrativas. E além disso, no meio desse caminho da biomedicina estética que eu tô contando para vocês, eu também me descobri professora. E esse também é um dos motivos aqui desse canal do YouTube. Eu sinto muito a necessidade de compartilhar o meu conhecimento. Esse convite também foi uma coisa muito inesperada, vamos dizer assim, mas hoje é a minha segunda paixão, porque eu amo atender, mas eu também amo dar aula. Eu espero que esse local aqui, né, esse canal, seja um meio de comunicação que eu consiga trazer cada vez mais então informação e trazer muito mais a estética científica para vocês, como eu gosto muito de fazer isso com os meus alunos em sala de aula, e aqui vai ser também um local para isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários sugestões para o próximo e não deixe de seguir a gente aqui no canal.